né? Que foi, galera? Fala, galera. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao nosso canal do Ortodontia Evidência. Fala, galera. Eu sou Paulo Correia. E eu sou Manuela Arnaud. Hoje vamos conversar com vocês sobre qual tema, Manu? Como ser assertivo no planejamento. Joia, beleza. Então vamos lá. Primeiro, Manu, o que é ser assertivo, né? O que significa ser assertivo num planejamento, né? O que significa isso? Eu acho que antes de tudo é algo que a gente sempre fala, né? A gente sempre vê como um desejo de todo ortodontista, né? Todo ortodontista que sai da especialização, acho que deseja ser assertivo no planejamento, né? E às vezes a gente acha que para a gente ser assertivo, a gente tem que já ter experiência, né? Tipo, só um professor é assertivo, né? Só uma pessoa que está 10 anos na frente, 15 anos na frente, consegue fazer isso. Mas, na verdade, a gente veio aqui para falar como ser assertivo é uma questão de organização, né? É uma questão de organizar processos. Na verdade, eu acho que tudo na vida é uma questão de organizar processos. Mas aí, para que a gente entenda melhor, a gente tem que saber o que é ser assertivo, né? Isso. E aí a gente foi atrás do significado. Então, o significado de ser assertivo, de uma pessoa ser assertiva, ele consiste no modo seguro e confiante de agir. Ou seja, é um indivíduo que está certo de suas ações, das suas atitudes e do seu comportamento. Então, para que a pessoa esteja certa, ou seja, tenha certeza das suas ações, ela tem que ter certeza do que ela quer, né? Isso. Não é mais ou menos isso? É mais ou menos isso mesmo, né? A primeira coisa para você acertar algo, né? Você planejar algo que você vai fazer, como no caso da gente ortodontista, né? Planejar um tratamento, a gente tem que estar certo de qual é o resultado final que você deseja. Né? Como é que você quer terminar aquele tratamento. Né? Para poder aí sim decidir qual é o melhor caminho. Se você não sabe como vai terminar aquele caso, você não pode nem começar, na verdade, né? Isso seria o correto, né? Não começar enquanto não souber como vai terminar. Isso. Mas eu acho que assim, no começo, isso dá uma confusão, né? Você não Certeza. entende o que é você saber como você vai acabar, né? O que é que você quer para aquilo ali. Mas eu acho que para você começar assim, ter uma clareza, né? Primeiro é uma questão de você exercitar, né? Na mente. Onde é que você quer chegar com aquele caso? O que é que você espera? Né? Porque aqui a gente está falando isso, você pode aplicar em qualquer segmento da vida, qualquer né? segmento da vida. Aonde você quer chegar, quais são suas metas. E aí, quando a gente entra na ortodontia, a gente começa a passar o nosso funil, né? Então, vamos checar quais são as nossas metas ortodônticas, que a gente chama de metas terapêuticas, né? Isso. Mas, antes da gente fazer isso, a gente precisa entender onde é que a gente está errando. Então, para você que está começando, para você que está recomeçando, para você que quer mudar o jeito que você está fazendo, que está percebendo que aquilo não está te levando para um lugar de paz, né? De assertividade de verdade, assim, de você entender que está sendo tranquilo para você fazer aquilo, porque o trabalho é para te desafiar, mas não é para te fazer sofrer. Isso, tirar a paz, né? Te tirar a paz, de você não dormir, de você, né? O trabalho, ele serve para a gente ser desafiado a cada dia, a gente ir buscar o conhecimento a partir daquele desafio que a gente vive, né? Exato. E é assim que você vai escalonando a sua evolução profissional. Mas eu acho que para que a gente consiga, de verdade, entender como a gente vai ser assertivo, quais são as etapas que a gente vai fazer, a gente precisa entender qual é que é o jeito errado. Então, quando comecei, eu vou dizer, eu posso falar assim, posso me entregar. E eu acho que acontece com a maioria dos ortodontistas recém-formados e eu, no caso, eu ainda
recomecei de novo, porque eu interrompi a odontologia um pouco na minha vida, então eu tive que recomeçar. E quando eu recomecei, eu também passei pelo mesmo sufoco, né? Aquela confusão toda, daquela informação na cabeça. Eita, não sei nem por onde eu começo. Continuou, né? Voltou, e eu não sabia, de fato, o que fazer com aquilo. E aí você vai achando que assim, não, com o tempo automaticamente eu vou aprender, e na verdade não é. Vamos organizar os processos. Então, o que é que está errado? De verdade. Para você que está começando, eu acho que você pode se identificar com algum desses itens que a gente vai falar aqui, né? Ou com todos, porque eu, particularmente, fazia tudo isso antes. Então, eu acho que você também pode se identificar com alguns, tá? Todos vão conduzir o mesmo problema. O que é que está errado? Está errado é que, na verdade, a gente, primeiro, não tem clareza de onde a gente quer chegar. E se você disser, não, eu sei mais ou menos, a gente não está falando aqui sobre como você vai tratar o paciente, porque eu tenho certeza que na hora que eu falo para você que você não tem clareza onde você quer chegar, você já pensa que, não, eu vou tratar uma classe 2, eu sei. Se eu pensar aqui rápido, eu vou tratar uma classe 2, eu já sei. E isso não é clareza onde a gente quer chegar, não é verdade? É verdade. Normalmente quando vem esse questionamento, né, você falou aí de classe 2, eu tava pensando, né? Eu uso sempre esse exemplo, eu não sei porquê. Acho que você gosta dos classe 2, ou tem muito paciente classe 2. Tem. Brasil. Né? E aí, o que eu escuto muito das pessoas é assim, o tratar classe 2 é assim, né? Se a face dele não tiver muito convexa, sei lá, sem selamento labial, é extração de prés. Se tiver, a gente vai fazer outras coisas, né? Como elástico, como distalização. Resumem mais ou menos assim, né? Como o tratamento da maloclusão de classe 2. Né? E isso não é não é o seu objetivo final. Né? É isso que o Manu estava falando, né? Esse não tem que ser a forma como você quer terminar, e aí já desenvolve o como você vai fazer para chegar naquele objetivo final. Tá? Se a gente pensa assim, como a gente quer terminar, pensando em tratamento dentário unicamente, as chances de você se atropelar no meio do caminho em algum processo é muito grande. E outra coisa, fora que o pensamento em uma classe dentária faz você se conduzir automaticamente a um protocolo de tratamento de classe dentária. Isso. Na mente. É mental, é uma programação mental. É involuntário, né? Você já pensa assim, naturalmente. E é por isso que aí você olha uma classe 2, por exemplo, chegou no meu consultório e você já é conduzido para aquele lugar de já sei como tratar, e você não estabelece de fato qual é o destino que você quer chegar. Aí você cola e depois você vai vendo que você vai se colagem, você vai se adiantando, fazendo outras coisas, porque você sabe tratar uma classe 2. Mas você não vai atropelando um monte de processos que vão facilitar e vão fazer o seu planejamento ser assertivo. Então, na verdade, existe uma falta de planejamento. E a gente fala isso em todo o conteúdo que a gente produz, né? Isso. Porque justamente o que a gente quer é fazer com que vocês entendam que o planejamento ele é o veículo que vai conduzir você para a assertividade. Exato. O planejamento, ele não é o destino, ele não está lá no final, ele é o começo, ele é quem vai levar a gente para o sucesso na ortodontia, né? Que é a realização profissional, a satisfação do paciente, a assertividade no planejamento, a eficácia, né? A eficiência. Quando a gente inclui o tempo de tratamento, o tempo estimado, você cumprir no tempo, e uma série de fatores. Então, o planejamento é o veículo. Não tem outra regra. A regra é essa. E por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Exato. Né? Então, o jeito errado é não fazer planejamento, começar a colar, a seguir com as etapas, né, com a evolução de um tratamento, sem ter sequer pensado qual é o resultado final, baseado em, claro, que a queixa do paciente e o que o paciente traz de face e dentariamente, né? Então, a gente vê muita insegurança nessa hora no diagnóstico, insegurança na escolha da mecânica,
Mas, mais uma vez, a gente fala que tudo isso volta para o lugar do diagnóstico e da organização de processos. Isso. E isso da organização de processos, né? Veja como são as coisas, né? Se for, tu tá assimétrica. Eu fico assimétrica. Tu não percebe isso não quando a gente grava stories? Eu não. Tu tá falando sério? Sério. Quando a gente grava stories, a gente fica assimétrico. É. Eu fico normal. Não, tu fica assimétrico. Não. Eu vi a tua assimetria. Só fica assimétrico quem é assimétrico. Eu vi, meu amigo. Vai. Então, enquanto o Manu tava falando, eu pensei aqui, né? Veja só, uma pessoa que vai fazer esse computador aqui, né? E já faz isso há 15 anos. Se ele não seguir processos, ele vai fazer esse computador também. Aí, provavelmente vai chegar no mesmo resultado final, né? Mas deve, com certeza, levar muito mais tempo. Porque ele vai encaixando as peças sem seguir um protocolo, sem seguir uma ordem lógica para a coisa. Claro, né? é por isso que existem as franquias, por exemplo. Isso. As franquias, né, que o povo gosta, né, enfim, que todo mundo tenta. Um dia você pensa, eu vou colocar uma franquia. Na verdade, é para poupar você de estabelecer os processos. Isso. Na verdade, Exatamente, é para isso. é mesmo. porque a McDonald's e a empresa ela já tem um processo organizado de produção do alimento e por isso elas conseguem ter eficiência e controle sobre o que elas produzem. Né? É por causa dos processos. Exatamente. E é por isso, e todo mundo quer comprar a facilidade. Né? A gente quer ter uma facilidade. E é por isso que a gente está aqui, para facilitar. Para dizer a você, é o processo que não está sendo feito, que não está sendo respeitado. Se você quer ser assertivo no seu planejamento, respeite o processo. Isso. Porque isso é necessário, de verdade. A gente está fazendo isso aqui porque a gente precisou errar muito para chegar, né? E organizar e colocar todo esse conteúdo e todo esse conhecimento de uma forma que facilite a vida de vocês. Então, decidir mês a mês o que você vai fazer com o seu paciente não é algo que vai lhe conduzir à assertividade. Isso é muito comum, né, Manu? Isso é muito comum. Monta o aparelho, né? Muitas vezes nem olhou a documentação, né? Olhou assim rápido, né, do paciente. Aí cola, né, uma prescrição padrão aí, que usa em todos os casos, e todo mês vai decidindo o que é que vai ser feito, né? Isso. Todo mês a pessoa olha para a boca do paciente, não sabe o que vai fazer e decide naquela hora. E eu né? e eu ainda acho assim. Eu acho que pode ser que você acerte. Pode, claro. E é provável. Se você sabe mais ou menos como fazer, você vai acertar. Exato. Mas não quer dizer que você vai ser eficiente. Isso. Você vai passar para tratar o que uma pessoa trata às vezes em, 12, 18 meses, você vai passar 3 anos tratando. Porque você vai ter que lidar com os efeitos colaterais que você não mapeou. E vão aparecer e você vai ter que lidar com eles e isso tudo vai consumir tempo para você. Isso. Porque a falta de organização é o que consome mais tempo na vida das pessoas. A gente diz assim, parece que a gente não tem tempo para nada quando a gente conversando com as amigas, as mulheres, por exemplo, não posso ter um filho porque eu não tenho tempo para nada. E quem tem filho diz, quanto menos tempo você tem, mais coisas você consegue fazer. O problema é a solução, né? As pessoas começam as pessoas me perguntam, como é que tu faz tudo que tu precisa fazer? É porque na medida que você tem pouco tempo ou menos tempo, você começa a entender que a organização do seu tempo é fundamental para que você consiga cumprir tudo que você tem para cumprir. Senão, você vai ficar se frustrando. Eu não consegui resolver, meu dia passou e eu não fiz isso. E você vai perceber também que você perde muito tempo, você desperdiça muito tempo fazendo coisas que não são relevantes para a sua vida. Então, você só consegue ter essa estatística sobre a sua vida e a sua rotina quando você começa a observar o que você faz de errado, né? Eu quero organizar os processos. Então, eu já sei como é que eu vou fazer. Eu já sei onde eu vou colocar cada coisa para que eu mesma não me sabote. Por exemplo, eu sei que eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer meu exercício de 5h30 da manhã. Para que não hajam fatores que possam atrapalhar. Porque outras coisas vão ser prioridades em relação a isso durante o dia. Então, as meninas vão ser prioridade, minhas filhas vão ser prioridade, o trabalho vai ser prioridade. Às vezes, uma pessoa que está precisando, um amigo vai ser prioridade em relação a um exercício que você faz. Eu faço amanhã. E nessa história, você vai começando a
deixar de fazer coisas que são importantes para você e acumulando frustração. Então, não é isso que acontece? Isso, exatamente. Evitar essas variáveis, né, como a gente fala em estatística, né, que vão interferir no resultado final. O que a gente quer fazer aqui é basicamente com vocês um processo de coaching. Coaching ortodôntico, não é verdade? É um processo de coaching onde a gente identifica e a gente mapeia o que é que a gente está fazendo de errado. E se você se identificou com alguma dessas coisas que a gente falou, então chegou a hora de você fazer diferente. Agora, no coaching, a gente define o ponto que a gente quer chegar, né? Onde é que a gente quer chegar? Basicamente, o coaching faz uma organização de processos na vida da pessoa para ela entender que ela pode fazer tudo que ela determinou e ela pode ser eficiente em relação, né, ao tempo de fazer cada coisa. Você consegue realizar as coisas que você coloca desde que você tenha organização. Então, por exemplo, decidir mês a mês é algo que vai ser contrário à sua assertividade. Ah, você pode chegar no resultado? Pode, mas você não vai ser eficiente. E para a gente atingir a satisfação do nosso paciente, eu acho que tempo em ortodontia é um fator essencial. É ou não é? Exatamente. E além tava falando aí, mano, do tempo, né, com decidindo mês a mês, o desgaste físico e mental que você tem de ter que estar mês a mês decidindo, é como se todos os meses você tivesse que pensar no diagnóstico e no planejamento do seu paciente e ainda assim ficar inseguro, né, no que vai acontecer quando o paciente voltar no mês seguinte. Então você tem o tempo, né, que fica muito ampliado em relação ao que poderia ser feito, e tem o seu desgaste. Você chega no final do dia muito mais estafado do que se você já sabe o que vai fazer em cada paciente até o final. Isso. Não é? E saber todos os efeitos que podem vir adversos e já ter se preocupado com isso, né? E feito escolhas para que eles não acontecessem. Né? Para que você tivesse menos dor de cabeça no final do tratamento. E outra coisa, tem mais um ponto que é um ponto sensível de todo mundo, de todas as pessoas, o bolso. Né? Na hora que você faz mês a mês, você não percebe, você acha, não, mas ele está me pagando a manutenção. Mas o custo que você está adicionando ao seu tratamento não vai levar você a um lucro real. Você está fazendo capital de giro, como eu digo, né? Você está fazendo capital de giro, você não está lucrando. Né? Ou seja, você não está construindo para você. E você merece construir para você. Porque senão é uma profissão que vai fazer com que você viva, mas que você não progrida. Então, aos poucos, aquilo mesmo vai sabotar você. Você vai dizer, não, isso não dá certo. O consultório não dá certo. Tem alguma coisa que está errada. Né? Claro que a gente tem outros fatores que vão atrapalhar. Por exemplo, a gente vive uma pandemia agora e a pandemia atrapalhou um pouco né, o andamento dos consultórios, enfim. De tudo. De tudo. Deu uma sacolejada, né, nesse lugar aí, nessa organização, Mas o que a gente quer dizer é que se você não faz esse planejamento e você não sabe o que você vai utilizar, porque quando você sabe onde você vai chegar, você vai começar a entender qual é o veículo, quem é que vai lhe conduzir para esse lugar, quais são as mecânicas que podem, e aí você já vai excluir um monte de mecânica que não pode conduzir você para esse lugar, e aí a sua clareza de mecânica que você acha que caramba, é tanta coisa para eu escolher e eu não sei escolher. Isso aí já vai te ajudar e já vai tirar um monte, né? E fora isso, você vai entendendo o que você vai ter de custo real com o tratamento e o que você vai ter, o que pode depois ser prejuízo. Então, por exemplo, você pega aí casos que você já fez, em quanto tempo você fez. Você pode fazer essa estatística para você mesmo, né? Isso. Esse estudo do que você, de como você vem construindo isso. Então, para você ver onde é que você está errando, volta aí atrás, a gente já falou até sobre isso, não foi? Foi. Volta aí atrás, vê teus casos, vê em quanto tempo você tratou os seus casos, casos que poderiam ser tratados em tempos bem menores, para você ver o quanto você está adicionando de custo, porque é custo, porque na sua planilha você está achando que o paciente está pagando uma manutenção, mas na verdade o paciente que não é tratado de forma eficiente, provavelmente ele não traz outros pacientes, ou ele não volta para você, né? Exato. Fora isso, você tem o custo do material e de mecânicas que vão surgir porque você não planejou efeitos colaterais e você, não estava lá no orçamento, no seu custo, porque no orçamento tem que ter o custo, né? Isso. E eu agora vou ter que lançar mão daquele aparelho porque não estava. E aí?
É nesse lugar que isso também complica, né? Isso. E às vezes, né? Mesmo demorando um tempo maior do que era o planejado, né? Você terminou, tirou e não está satisfeito com o resultado final. Muitas vezes ainda isso acontece. A gente olha os casos e vê que o paciente não está satisfeito e o ortodontista não está satisfeito. Né? Mas ambos decidiram terminar, né? Porque chegou um ponto que não evoluía mais do que aquilo. Né? E não evoluía não é por não saber a mecânica para poder evoluir. Né? Não evoluiu porque surgiu tanto efeito adverso durante o tratamento, né? Tanto efeito colateral, que chegou um ponto que é quase que um retratamento. Você tentar tirar aqueles efeitos colaterais para chegar realmente no resultado final que você desejava. Isso. E aí, como isso vai demorar um tempo ainda muito grande, né? A pessoa que já usou ali 2 anos e meio, 3 de aparelho, não quer passar mais um e meio para aí sim chegar no resultado final que ela queria no início. Né? E você entra naquela estatística, né? Não, porque eu tratei também. Eu tratei, usei 10 anos de aparelho, né? Você entra na estatística do 10 anos de aparelho. Que não é legal. E que eu acho que a longo prazo constrói em você uma frustração, porque você acha que você não sabe ou que você não tem o conhecimento, mas na verdade é porque você não tem a organização. Às vezes você tem o conhecimento, mas você não sabe organizar os seus processos. Isso. Então você tem que ver onde é que está o seu ponto fraco aí nessa construção. A gente quer fazer você economizar 10 anos de profissão para chegar na assertividade, né? Isso que a gente atinge hoje, 15 anos depois de... Não é isso? Exato. 15 anos depois de ter começado essa jornada aí. De ter começado essa jornada. Então, agora que a gente já definiu o que é que estava errado, como é que a gente faz, de fato, na prática, para ser assertivo? Quais são os passos? Primeiro passo. Quando o paciente chega, ele vem com a queixa, que isso é fundamental para a gente guiar a nossa meta terapêutica. Também, não é? Isso. Então, a gente tem que ter clareza entre o que é queixa do paciente e qual é o diagnóstico que a gente tem, para que a gente também diga para o paciente o que é possível e o que não é. Né? Isso. Tem gente que quer milagre. Tem gente que quer milagre. E tem gente que não diz nada, né? Tu falou aí, eu estava pensando aqui, existe um tipo muito pequeno, mas existe um percentual de paciente que quando chega, né, e a gente começa a conversar, né, sobre o que ele deseja, aí eu já escutei de alguns assim, dizendo assim, quando eu abrir a boca o senhor vai ver. Né? Isso. Não entre nessa não, tá? Você na hora tá certo, tá jóia, né? Examina o paciente, nota tudo, né? Que existe ali, né? De problemas dentários, problemas esqueléticos visíveis que repercutem na face, desvios de linha média, tudo que for importante, você já anota, mas depois que sair da cadeira, converse de novo com o paciente. Tá? É extremamente importante a gente saber qual o desejo dele também. Isso. Né? Até pra gente não estar, de repente, arrumando... Perdendo tempo, Tratando uma classe 2 de canino, assim, do que foi, e o paciente ele não quer isso. Ele não tá, para ele... Ele só queria rotacionar o lateral. Enquanto ele também tem estabilidade muscular, articular, isso. Enfim. Tá todo um equilíbrio ali em todo o sistema e você tá arrumando coisa, né? Então, assim, se num primeiro momento ali, né, acontecer de pegar um tipo de paciente assim que fale assim, né, num segundo momento, né, após examiná-lo, converse de novo com ele, porque a queixa dele é o primeiro pilar. Né, e eu acho que fala. É bem importante assim, pergunte a ele o que é que ele vê. Isso. O que é que ele vê quando ele olha no espelho? Isso. O que é que incomoda, o que é que chama a atenção dele? Para você entender qual é a referência dele, que ele tem sobre aquilo. E o que ele espera daquele tratamento. E diga a ele que é importante. O que você sente, o que você vê, é importante. Porque quem vai olhar ao final do tratamento, quem vai estar olhando todo dia para o resultado é ele. Então, eu acho que isso é importante. Então, quando a gente faz isso, a gente guarda essa informação, bota na caixinha dos importantes. Isso. Né? É o nosso primeiro pilar, né? É o nosso primeiro pilar. E a gente vai definir o diagnóstico. Isso. Definir o diagnóstico. A gente não vai botar na mente da gente que a gente tem uma classe 2 e a gente sabe tratar. O diagnóstico não é a classe 2. Isso. Classe 2 é diagnóstico? Não. Classe 2 é apenas uma manifestação do diagnóstico, né? É apenas um sinal do diagnóstico. Tá? Como
como uma tosse é um sinal de um monte de doença aí que pode existir, como nenhuma também, né? Perfeito. Pode ser só um engasgo. Perfeito. Mas não deixa de ser um diagnóstico. O diagnóstico é o quê? Um engasgo, né? Então, é isso, tá? A gente vai definir o diagnóstico. A gente não vai fazer um sumário de sinais e sintomas. Se você precisa fazer um sumário de sinais e sintomas, o paciente tem isso, você faz. Mas aquilo tem que te conduzir para o diagnóstico. Então, o paciente ele tem que apresentar uma doença para ser tratada. Essa doença, seja padrão 1, 2, 3, face longa, face curta, vai conduzir você à segunda etapa, que é a severidade da doença e o quanto ela traz de impacto para aquele caso, né? Isso, exatamente. Então, depois que a gente faz isso e que a gente define bem esse diagnóstico, a gente vai definir, a partir do diagnóstico, quais são as metas. Agora a gente tem a queixa do paciente bem clara, quais são as prioridades que aquele paciente tem sobre aquele caso, e a gente tem o diagnóstico definido. Quando você tem essas duas coisas, você já pode entender o que você vai almejar, né? Então, quais são as metas? O que é que significa meta terapêutica? A meta terapêutica seria o objetivo final que você tem com o tratamento, né? A meta da terapêutica. Então, é como você quer terminar o seu caso. Eu quero terminar com um dente bem bonitinho, um sorriso bonitinho, né? dente alinhado. O sorriso alinhado. Né? Dente bonitinho, sorriso alinhado. Como é que a gente faz? Meta terapêutica não é isso. Isso. Eu achava que era isso. E eu estava conversando com o Paulinho ontem dizendo, caramba, quando eu li a primeira vez o livro de Capelosa, que tem lá metas terapêuticas, eu fiquei, posição dos incisivos. Aí eu, caramba, como assim posição dos incisivos? Né? Tipo, aquilo no começo, em que você está pensando só em tratar uma classe 3, uma classe 2, um apinhamento numa classe 1, aquilo dá uma sacolejada na sua mente, né? E aí você começa a entender que o que é meta terapêutica de verdade, o que é objetivo de tratamento. Quais são os itens de um objetivo de tratamento? Você tem que saber o quê? Você tem que saber como você vai finalizar a inclinação dos seus incisivos, né? Se vai estar aumentada ou reduzida, a angulação dos seus incisivos e dentes posteriores também, tá? Se você vai aumentar a angulação desse arco, se você vai diminuir a angulação desse arco, se a abertura desse arco vai ser maior, se vai ser menor, se vai ser mantido o que está ali. Tudo isso faz parte dos objetivos do tratamento, né? O que normalmente acontece vai tratando, né? E depois vai decidindo, né? Se vai abrir mais, se vou botar um elástico para poder fechar porque está querendo cruzar, né? E se está inclinando muito, se não está. Exatamente. Né? E isso tem que estar definido já no início, porque isso é o objetivo final do tratamento. Então a gente já no início já define como vai terminar o caso. Ou seja, como todos aqueles dentes vão terminar, qual é o posicionamento que a gente quer, porque a partir dali a gente já tem qual o reflexo que a face vai ter. Isso. Então a gente não vai trazer prejuízos inesperados para a face, uma vez que a gente sabe, eu quero, essa pessoa tá com isso aqui, tem esse padrão, mas ela tem os incisivos no lugar que tá legal. Eu não quero nem protruir esses incisivos e eu também não quero retrair esses incisivos. Então eu sei que a minha mecânica e os meus acessórios, eles têm que ser escolhidos de forma que eles mantenham os meus incisivos que estão bem posicionados. Não é isso? Exatamente. E aí, nesse momento que você já pensou dessa forma, Manu, você está traçando já o seu plano de tratamento. Isso. Né? É meio que automático, é uma cascata, né? É a sequência. Você já vai sabendo o que não fazer. Já vai sabendo o que não Porque fazer. eu não quero mexer nos incisivos. Isso. Então, bota lá. Não alterar posicionamento dos incisivos. Isso. Né? Porque aqui, esse não alterar posicionamento dos incisivos vai te levar para o lugar de escolha de Brecht. Isso. Automaticamente. Não é isso? Exatamente. E é dessa forma também, para quem trabalha com alinhador, que tem que fazer para o seu técnico. Né? Porque senão ele vai alinhar como quem monta um quebra-cabeça. Isso. Ele vai procurar deixar todo mundo alinhado. Matemática. Alinha, nivela todo mundo e vai encaixar com o arco antagonista. Mas ele não vai saber, né, se você quer que esse processo aconteça, por exemplo, como o Manu falou de incisivo, né? Com vestibulação do incisivo, com lingualização, com manutenção daquela inclinação, ele não sabe. Então você não pode escrever alinhe e nivele os dentes. Né? Você tem que colocar como que tem que ser feito esse alinhamento e nivelamento, que é exatamente também dessa forma que a gente coloca na mecânica fixa.
A diferença é que a gente agora está no controle, né? Então, quando a gente escreve ali, eu vou alinhar e nivelar esses dentes com lingualização, por exemplo, né? Você já sabe, então, tudo que você não pode fazer para que ocorra o efeito inverso disso, né? Uma vestibularização. Você quer que ocorra a lingualização. E aí você vai fazendo as coisas, né? As escolhas, né? Para que isso aconteça. Aí você pensa assim, mas beleza, você tá falando isso aí, mas quando eu vou fazer um alinhador lá, né? Vou fazer a programação do alinhador, às vezes vestibulariza e eu nem percebo, né? Porque eu só vejo o resultado final e o resultado final está encaixado. O paciente quer aquilo. Mas aí a gente mexe num lugar muito sensível que se chama recidiva, né? Estabilidade. Isso. Não é isso? Exatamente. Então, o que a gente quer, e se você não quer ser assertivo, se você não quer dar estabilidade, pode desligar, não assista esse vídeo. Você chegou até aqui, mas está errado, né? A gente está aqui falando para quem quer ser assertivo, para quem quer ser eficiente, para quem quer ter controle de tudo que faz com o paciente, né? Porque isso vai levar você para o sucesso que você espera. Então, quando você pensa que, não, porque o alinhador vai resolver de qualquer jeito, o paciente tira, você conclui, você entregou. Você conclui, em pouco tempo, o padrão facial e a genética do paciente vão mostrar para você que ele vai recidivar. São dominantes, né? Que eles são dominantes. E que você vai perder. Então, isso também não é legal. E alguns meses depois vai ter o paciente voltando para o seu consultório dizendo, mas estava assim, mas já não está tão legal. E aí isso vai começar a chocar com o que a gente espera de resultado. E ainda vai culpar o alinhador, né? Exatamente. Então, vamos parar e pensar um pouquinho e seguir. Não é difícil, né? Não. É só a gente seguir com esses processos. A gente está dando tudo aqui bem mastigadinho para você seguir, não é isso? Isso. Então, uma vez que você deu o diagnóstico e definiu as metas, você já entende e vai começar a partir para a lista do que não fazer. O que é que você não pode fazer porque aquilo ali vai causar impacto facial? O que é que você não pode fazer porque aquilo ali vai trazer efeito colateral que você não deseja, né? Isso. E a partir dessa lista, aí sim vão ser definidas as mecânicas. O que é que eu vou utilizar tendo em vista que eu não quero mexer nos meus incisivos? O que é que eu vou utilizar tendo em vista que eu preciso lançar mão, eu preciso chegar nesse resultado, né? Exatamente. Eu recebi há pouco, né, um questionamento que era assim, né? Na hora da finalização, não conseguia ter um engrenamento na região posterior, né? E falava que o arco superior estava muito aberto em relação ao arco inferior, né? E como fazer agora para poder isso encaixar, né? Não vi imagem, não vi nada, só recebi isso. Mas veja só, quantas coisas podem ter acontecido aí, né? Pode ter acontecido uma falha de diagnóstico, né? É isso que o Manu estava falando, vai diagnosticando e planejando mês a mês, né? Então, foi expandindo um arco que, de repente, para aquele padrão esquelético facial, não era para ter sido expandido nada, né? Ele estava encaixado no início, mas precisava ter aquela lingualização para se manter encaixado. Então, de repente, foram acrescentadas angulações, né? Foi feito um diagrama ou não feito algum diagrama que também foi dado expansões, foram aumentadas inclinações, tudo isso na região posterior, que fez com que no final esse arco ficasse mais vestibularizado que o arco inferior. Isso é uma hipótese, né? Que é o que eu acredito que pode ter acontecido. E aí agora, né? Para você constringir tudo isso aí de novo, né? Veja o trabalho que vai dar, né? E o tempo. E que normalmente o que se pensa de cara vou botar elástico posterior cruzado, né? Para poder lingualizar superior, vestibularizar inferior. E se o inferior não puder ser vestibularizado? Se ele já estiver também no limite de vestibularização, que é muito provável para vários padrões que acontecem, né? Ou seja, tem uma grande chance de você estar causando, né? Logo, né? Danos biológicos. Danos biológicos, exatamente, né? Retrações no arco inferior, porque esse movimento vestibular é um movimento arriscado para dar retrações. Então, o elástico vai promover isso e, de repente, não pode mais ser vestibularizado esse arco inferior. Então, veja a dificuldade agora que o tratamento se tornou por uma falta de planejamento inicial, né? De seguir protocolos. Só de organizar. De organizar, né? Se eu não podia ter aumento em angulações posteriores, já fazia algo que não era para ter aumento, né? Se eu não podia ter aumento do arco, expansão do arco, tratava sem aumento, né? Se não podia ter aumento de angulações,
tratava sem aumento em angulações. Então, se tudo isso é respeitado desde o início e é mantido até o final do tratamento, esse probleminha agora no final, na hora da finalização, isso não estaria acontecendo. Né? Provavelmente já teria terminado o tratamento. Né? Porque todo o restante, eu acredito que foi resolvido. A queixa só foi essa, né, que eu recebi. E quando você define, nas etapas seguintes, quando você consegue definir a mecânica, chega aí, você definiu, aí agora vai restar para você estimar o tempo, definir o tempo de tratamento, que já vai caindo nesse funil ao longo desse processo todo. Né? E no final você já vai entender como funciona a questão do tempo, do cálculo do tempo, né, em ortodontia e nas mecânicas que você tem para usar, e definir os custos. Vê que negócio enxuto. Depois que você fez prático, isso, fica bem enxuto. E outra coisa, na hora de você colocar para o seu paciente o planejamento, ele vai sentir segurança em você. Não é a segurança que você quer para começar, não é essa atividade que você quer, vá por esse caminho, a gente garante, não garante? Então, é fácil fazer, não é difícil. O resto é construção e é necessário, o resto é curva de aprendizagem. Mas pegue isso aqui, faça um protocolo, pegue esse conteúdo aqui que a gente deu, anote, o que é que eu vou fazer, 2, porque isso vai levar para um lugar de segurança, em que você tem e que você sabe que você vai, aos poucos, adquirindo habilidades, adquirindo calibração visual para entender meio que automaticamente o que acontece, mas mesmo assim, mesmo que você tenha 30 anos de profissão, você precisa de processos para tornar a sua vida e a sua realização profissional muito mais eficaz, muito mais eficiente, né? Exato. Então, a dica da gente é essa hoje. Espero que vocês sigam. Qualquer coisa, deixem dúvidas, deixem comentários. E a gente vai seguir nessa missão de conscientizar os ortodontistas em relação à importância da organização, do planejamento para atingir o sucesso profissional. Não é isso? Isso, exatamente. Então, até a próxima. Espera aí o nosso próximo vídeo, que vai valer a pena. Valeu. Aê! Tava esperando isso. Eu pensei que tu tava meio morgado. Aê!